Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre as nossas emoções e a nossa aprendizagem. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Então, antes de falar o que é que uma coisa tem a ver com a outra, primeiro eu quero falar rapidinho sobre as emoções, né? Então, primeiramente, o que é que significa a palavra emoção, né? A emoção tem a sua origem no verbo mover. Então, a emoção é algo que nos move, que faz a gente se movimentar, se mexer. Então, isso ocorre quando a gente se sente mais motivado, mais impulsionado a fazer alguma coisa, né? Ou tomar alguma atitude. Então, é, também a emoção vai ser o quê? Um estado de sentimentos que vai ser resultante das nossas percepções, certo? E aí vai ter os componentes fisiológicos, psíquicos e comportamentais. Como assim? Como é que a emoção funciona? Então, a emoção funciona da seguinte forma: eu vejo algo, né? E aí eu percebo essa coisa e depois eu me comporto de acordo com essa emoção. Então, um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte, aquele exemplo da moto, né? Estou andando na rua e aí vem alguém de moto, uma moto com duas pessoas, então, infelizmente, né? Quem já foi assaltado sabe como essa sensação é ruim. Então, um exemplo, você ouve, né, o barulho da moto ali e de repente avista essa moto. Então, vai ser o quê? Já essa percepção, né? A audição, a visão. E aí, nesse momento, isso é questão de segundos, tá? Você já pensa, eita, será que é um assalto? E aí, seu coração começa a palpitar, você começa a suar frio, então já vem aí os componentes fisiológicos, né? E então vem a parte comportamental. Como é que você vai reagir diante disso? Você vai lutar, vai fugir, vai paralisar, né? Então, as emoções, elas funcionam mais ou menos assim no nosso organismo. E as emoções, ela tá muito ligada ao quê? Ao afeto e ao nosso humor. E faz a gente agir e reagir. E uma coisa muito importante, gente, as emoções elas são fundamentais para a nossa sobrevivência, tá? Eu já ouvi de alguns alunos assim, eu não queria ser tão uma pessoa emotiva, eu não queria sentir emoção. E aí, não, peraí, aí você já é demais, né? Então, as emoções, elas são muito importantes para a nossa vida, porque elas podem nos alertar para o perigo, inclusive, pronto, a emoção do medo, né? Então, ela pode sim nos alertar para o perigo, proporcionar também a hipótese da gente criar laço com as outras pessoas. Então, quantas amizades não já foram feitas porque você viu alguém que estava um pouco triste, você foi lá ajudar essa pessoa e acabou tornando uma amizade, né? Ou então o contrário, a pessoa estava tão alegre que aí saiu distribuindo alegria para todo mundo e comemorando, e aí acabou também acontecendo uma amizade, estreitando esse laço. Também as emoções vão influenciar bastante na tomada de decisão, né? Então, muitas decisões que a gente toma têm muito a ver com as emoções que nós estamos sentindo, né? Também elas vão alterar o nosso comportamento e também fornece às outras pessoas as informações sobre como nós estamos nos sentindo, tá? E aí, uma coisa importante a se lembrar é que nós, seres humanos, somos dotados de sentimentos, emoções, pensamentos e as nossas experiências que faz a gente únicos, certo? E aí, como nós somos seres integrais, não tem como separar essa questão de razão e emoção. Eu tenho que ser racional, totalmente racional, ou não, sou 100% emotivo. Não tem como, somos integrais. E aí, isso nos torna pessoas especiais, né? Por quê? Porque nós vamos levando aí essa bagagem das nossas vivências, nossas experiências, né? As emoções que nós sentimos e também dos conhecimentos que a gente vai agregar, tá bom? E aí, o que é que tem a ver emoção com aprendizagem? Como assim? Gente, vocês nunca ouviram alguém falar, ou vocês já passaram pela situação de que assim, eu sabia questionar a prova, mas eu estava tão ansiosa que me deu um branco.
Por que será que isso acontece? Será que isso acontece por acaso? Lógico que não, né? Olha só como é fantástico, né? O nosso corpo humano é uma máquina muito perfeita. E nosso cérebro, então, meu Deus. Então, no nosso cérebro, nós temos uma partezinha lá que ela é chamada de amígdala. Isso mesmo, não é a amígdala da garganta, tá? É a amígdala cerebral. E aí ela é responsável pelo processamento das emoções. Só que ela também vai atuar de uma maneira muito ativa nas áreas da cognição, da memória, da atenção, do raciocínio. Então, como assim? Vamos imaginar que essa amígdala cerebral é um contorno, né? Que é esse contorno uma avenida, né? Quando a gente passa na avenida ali que tem um contorno, pronto. Então, o contorno vai passar aqueles carros. Então, vamos imaginar que ali está na amígdala e aí vai passar as informações, são os carros, tá certo? Carro, moto. E aí vai passar as emoções, vai estar processando ali as emoções e essas informações, né, a cognição, a memória, o raciocínio vai estar passando por lá. Então, assim, tem como uma coisa fugir da outra? Será que tem como, né? A gente vê aí que não. Então, é por isso que quando uma pessoa desenvolve uma ansiedade patológica, por exemplo, né, a capacidade de atenção e concentração dela acaba ficando deficitária. Então, como assim? Diminui, né, a capacidade da atenção e da concentração. E também pode acontecer dificuldades para absorver novos conteúdos, novas informações, e isso pode trazer o quê? Um fraco rendimento escolar. Então, por isso que muitas vezes acontece, né, esses acontecimentos, né? Acontece isso, que é de assim, eu não estou conseguindo me concentrar para estudar, porque estou passando por algum problema. Isso eu já ouvi de muitos, muitos estudantes, certo? Então, quando o estudante ele vai ser exposto a alguma situação de estresse, o organismo vai liberar o cortisol. Né? O cérebro vai liberar esse hormônio, que é o cortisol, vai liberar no organismo no geral. Que esse cortisol tem como objetivo preparar a pessoa, né, para lidar com as ações de perigo ou de alerta, certo? E aí vai acabar o quê? Vai inibir o processo de reter as informações e de compreender também. Então, por isso que a ansiedade, o estresse, né, tudo isso vai impactar nesse aprendizado. Por quê? Porque, assim, quando o estudante está desempenhando as atividades acadêmicas, né, então vai utilizar a memória de curto prazo e a memória de trabalho, que é responsável por armazenar os dados, né, e também os conhecimentos que são adquiridos em um curto prazo, espaço de tempo, certo? E que mais lá na frente ele pode vir ser destacado, certo? Então, assim, também pode ser examinado ou retido se houver uma relevância grande. Já na memória de longo prazo, ela vai permitir gravar experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da vida, né, de forma contínua e ilimitada. Então, por isso que aí vai haver esse congestionamento, certo? Então, se a gente for perceber, para que essa aprendizagem ela aconteça de uma maneira mais eficaz, mais duradoura, é necessário que desperte em quem está aprendendo alguma emoção ou algum significado. Por quê? Porque quanto maior for o interesse e a motivação por algum determinado assunto, né, maior vai ser a absorção e a facilidade de adquirir esse conhecimento. Como assim? Se eu gosto muito de um professor, o professor tem uma didática muito boa, e eu me dou muito bem com esse professor, acho ele muito massa, não sei o quê, eu vou aprender mais facilmente. Se esse professor ele traz ali, pega aquele conteúdo e transforma aquela aula ali num momento que, assim, diz a você como você vai levar esse estudo para a sua vida, você aprende muito mais rápido. Já ao contrário, se tem um professor que eu não me dou muito bem com ele, eu não vou conseguir absorver
o conteúdo da mesma forma. Então, olha só, né? Como é que por isso que tem tudo a ver, né? E aí, quando acontece um fato que vai gerar uma angústia muito grande, ou uma carga emocional também muito grande, pode provocar algumas falhas temporárias na atenção e na concentração. E que isso vai impedir, né, o desenvolvimento de uma nova aprendizagem e vai gerar o tão famoso branco, né, nas provas ou nas atividades. E aí, quando essas emoções elas são gerenciadas de uma forma mais equilibrada e sadia, vai ajudar essa aprendizagem, certo? Então, vai se transformar numa aprendizagem mais prazerosa, né? Que é, assim, um componente indispensável para esse desenvolvimento, né? Intelectual e cognitivo desse aluno. Para isso, é muito importante que a gente trabalhe a inteligência emocional. E aí, aproveito para convidar vocês, né? Tem um vídeo aqui no canal, certo? Que foi de uma live que eu fiz com um colega meu, psicólogo, sobre inteligência emocional, tá certo? Então, lá a gente fala bem direitinho sobre o que é inteligência emocional, qual a importância e como que a gente se prepara. E aí, agora eu vou falar dessa inteligência emocional, vou voltar daqui para a parte da aprendizagem, né? Porque essa inteligência emocional, vou fazer um resuminho bem rápido, né? Vai ser uma habilidade de utilizar a emoção de uma maneira construtiva e adaptativa. E aí vão ter alguns aspectos que vão compor essa inteligência emocional, que é você identificar as emoções em você mesmo e nas outras pessoas, perceber como essa emoção influencia na sua cognição, na compreensão e na análise dessas emoções e também o controle reflexivo das emoções para promover esse crescimento emocional e intelectual. E aí a inteligência emocional dentro da sala de aula, ela vem contribuir para facilitar esse enfrentamento das frustrações, das angústias sofridas pelos alunos, né, pela obtenção do resultado. E também, né, não vamos esquecer dos professores, né? Que os professores aí precisam ter esse bom domínio de sala de aula e é muito importante, né, essa inteligência emocional para ambos, tá? Então, é necessário para que se desenvolva essa inteligência emocional quatro componentes, que é justamente essa autoconsciência, esse autoconhecimento, que é o que? Conhecer as suas emoções e entender como é que elas afetam, né, os seus comportamentos. Entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, como é que anda a sua autoconfiança. O segundo componente vai ser o autogerenciamento ou autocontrole. Como assim? Saber gerenciar essas emoções, que é como eu sempre falo, a gente não controla as emoções, a gente gerencia elas, mas a gente pode controlar o nosso comportamento, certo? E assim, de uma maneira saudável, porque muita gente acha que inteligência emocional, saber gerenciar as emoções é um exemplo. Eu senti uma raiva, vou engolir aqui a raiva e pronto. Não, não engula não, porque uma hora vai encher, encher, encher e você vai acabar despejando de uma maneira que não vai ser saudável nem para você, nem para o próximo, né? O terceiro, né, componente vai ser a consciência social, que é você compreender, né, entender as emoções e as necessidades da outra pessoa, que a gente pode pensar aqui, né, resumir na empatia, tá? E por fim, a gestão de relacionamentos, que é quando você comunica com clareza, né, e administra os conflitos, tá bom? Então, vou deixar aqui algumas dicas de como você pode desenvolver essas emoções, que é, primeiro, conhecer suas emoções. Então, é muito importante, gente, conhecer essas emoções. Então, principalmente, quando você está diante aí de uma avaliação, né? Seja de uma prova na escola, seja de uma prova no Enem, de uma prova no concurso. Então, conheça suas emoções, entenda como suas emoções funcionam, certo? Aí, outra coisa que é muito importante para desenvolver a inteligência emocional, aprenda a dizer não sem culpa. Muitas das pessoas sofrem bastante porque não conseguem dizer não sem se sentir culpadas. E às vezes você diz um sim a outra pessoa dizendo um não para você, né? Então, é uma dica de saúde mental, tá? Outra coisa é perdoar a si mesmo. Então,
Se a gente for parar para pensar, né? Ah, eu disse sim, querendo dizer não, e você fica ali remoendo, não sei o quê, e acaba que você não se perdoa, né? Por algumas atitudes que você tomou, algumas decisões. Às vezes você perdoa o outro e não consegue se perdoar. Então, é um passo também muito grande para desenvolver a inteligência emocional, tá? Porque a gente não pode voltar atrás, certo? E mudar o passado. A gente só pode mudar daqui para frente, tá bom? Outra coisa muito importante a ser falada é não buscar a perfeição. Então, muitas pessoas desenvolvem transtorno de ansiedade porque buscam a perfeição. Ah, eu sou muito perfeccionista, tem que estar tudo do jeito que eu quero, e não sei o quê. E aí, quando não conseguem, se frustram, até porque ninguém é perfeito, né? Mas uma coisa importante é focar nas suas qualidades. É uma das coisas que eu percebo bastante nos estudantes é que eles, pela falta do autoconhecimento, né, é, focam muito nos seus chamados defeitos, né, no que precisa melhorar e esquecem de olhar para as suas qualidades. Então, a gente não é para buscar o perfeccionismo, mas também não é para ficar se apontando, né, os erros que cometeu, os defeitos e não sei o que lá. Não. Foco nas suas qualidades. Veja o que você chama de defeito e como é que você pode melhorar isso, certo? E aí, parar de se comparar. As pessoas acabam se comparando muito. É outro fator determinante aí para uma má qualidade na saúde mental, certo? Então, a gente precisa parar de se comparar, porque afinal somos únicos, lembra que eu falei no início do vídeo, né? E aceitar o que não pode mudar. Como eu falei agora há pouco, o que passou, passou, a gente não tem como mudar, mas a gente pode fazer um novo começo, certo? E aí, gostaria de encerrar falando uma frase de Nélio Vanderlei, onde ele fala que o crescimento profissional vai ser a soma da disciplina com a inteligência emocional. Então, boa sorte aí, né, para vocês que na sua vida estudantil, acadêmica, tá? E não esqueçam de cuidar das emoções. Então, mais do que nunca, né? Agora vocês sabem ainda mais o porquê que precisam cuidar das emoções, tá bom, gente? Então, fico aqui por hoje e até a próxima semana.